E aí galera, beleza? Sou Adelmo Souza e você aqui é muito bem-vindo nesse canal. Vamos falar rapidinho sobre esse caso aí do padre Fábio de Mello. E o perdão onde fica? Vamos fazer a abertura e já voltamos. Estamos de volta. Galera, hoje é um assunto assim que a gente precisa falar, não focar muito no padre, mas usar o exemplo dele como uma questão interessante. Não é de hoje, não é de agora e não vai ser, não vai parar isso. Os ateus têm cobrado dos cristãos o seguinte: espera ainda, tudo isso que você ensina na igreja, você acredita? É tudo a palavra de Deus? Porque parece que não é. Parece que há uma imunidade sacerdotal. Para todo mundo é pecado, menos para os líderes. A turma estreita tanto a porta que daqui a um dia nem eles vão entrar. Primeiro, as traduções, que o povo já cobrou há muito tempo. Vira e mexe, tem erro nas traduções e estão consertando aí a imprensa bíblica. As doutrinas, nem todo mundo confia em tudo. A questão do faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Todo mundo quer dar lição de moral em todo mundo, mas não cumpre nada. E se realmente fosse como eles pregam, eles mesmos estavam mortos. O próprio chão abriria e comeria eles. Por causa da mentira, por causa da hipocrisia e do autoritarismo. E esse é um caso que a gente dá para espelhar isso. Né? A Bíblia diz o quê? Que para que você seja perdoado, você precisa perdoar. É isso que prega. Se alguém lhe fazer alguma coisa, lhe ofender, fazer alguma coisa, você dá a outra face. É isso que falam. Mas parece que isso só fica na lábia. Que na realidade é tudo mentira, que ninguém está seguindo nada disso. É tudo uma hipocrisia, uma palhaçada. Então vamos falar sobre isso agora, né? Isso é confusão. Vamos lá. E o perdão? Como fica? O estranho caso do padre Fábio de Mello. É perdoando que se é perdoado. Você vê que por poucas coisas se criam-se problemas entre uma pessoa que aparentemente tem um relacionamento com Deus, que é uma vida de oração, tarará, até um doce de leite é um motivo para acabar essa contrição toda. Né? A gente tem um caso aí estranho do doce de leite, parece uma piada. Parece uma piada. Né? Que o padre Fábio de Mello sentiu ofendidíssimo, né? Porque ele não foi bem tratado. Pra gente não demorar muito, a gente vai só botar o pedaço que ele disse que não foi bem tratado pelo gerente. Todo o contexto não vou nem colocar para não perder tempo, que vocês já viram em outros canais aí. Vamos botar um pedacinho que ele fala que o gerente o tratou mal e tal, e isso causou um problema para o gerente de uma loja aí. Estamos aqui em Joinville, muito bem recebidos por todos, uma cidade linda, povo querido, acolhedor. E a gente entrou numa loja da Havana, aqui de um shopping, em Joinville. E lá estava uma fileira de doce de leite, sem açúcar, com preço. Tudo bem, peguei 2 potes, fui para o caixa pagar, e aí vi que o valor que estava sendo cobrado era muito maior do que a soma de 2 potes com o preço que estava na estante. Aí, muito educadamente, eu disse à moça do caixa: olha, a soma está errada porque
o doce de leite custa isso, 2 potes, então o valor seria este. Aí ela ficou assim, foi lá, viu, eu falei, não, lá está errado. E nisso o gerente já se adiantou em ser extremamente deselegante, em dizer, o preço está errado e é isso, se quiser levar o preço certo é este. Eu só falei assim para a moça, olha, eu não vou criar caso porque não estou nem aqui para isso. Mas é apenas para lembrar que quando um preço está especificado, o estabelecimento comercial tem que honrar aquele preço que está anunciado, mesmo que ele esteja errado. Não é o gerente do estabelecimento que decide se vai ser cobrado ou não. É a lei. Se eu quisesse criar caso, e volto a dizer, claro que eu não faria isso, eu teria chamado ali alguém que representasse os meus direitos e a loja teria que me vender pelo preço que estava lá. Mas sabe que o gerente dela é que veio com aquele tom de eu sou dono de tudo aqui e vocês aqui estão errados. Sabe quando é muito desagradável para o consumidor? Quando parece que nós estamos errados. Não estamos errados, nós estamos comprando uma coisa que foi anunciada por aquele preço. Pronto. Esse pedaço que eu coloquei, só vocês verem o vídeo todo em outros locais, que eu vou perder tempo aqui. Ele já chegou dizendo endereço, local e quem foi que fez isso. Ele que fez isso. Ele falou, ele foi nas redes sociais, porque ele tem uma multidão de idólatras que seguem ele, porque agora, em vez de seguirem a Jesus, me sigam. Então, o que acontece? Ele foi falar isso, que foi maltratado pelo gerente de Joinville, da loja Havana, do shopping e tal. Todo mundo sabe quem é, não precisa mais do que isso, cidade pequena. Ele deu nome, sobrenome e endereço. E a galera ficou revoltosa. Ele não imaginou que as palavras dele têm poder, porque ele é uma pessoa de influência e também de poder aquisitivo. O que ele diz, as pessoas vão dar mais crédito do que o rapaz. Essa é uma verdade. Então ele fez tudo isso. E isso aí ensejou um descontentamento nas pessoas. Falou, poxa, que cara foi esse? Maltratou o padre, disse que o padre estava mentindo, que não era aquilo. Foi lá, discutiu com ele, falou, não, quem quiser levar que leve. E a turma foi lá e fez um escarcéu na internet. A loja, por ser nova, com medo de perder lá a franquia, foi lá e demitiu o rapaz. Então o rapaz era um rapaz ali qualquer. Agora, engraçado, ele falou que se ele quisesse criar problema, ele não queria criar problema. E por que ele foi pra internet falar isso? Agora bora ver o estrago que ele fez com isso. Bora ver o que o gerente vai falar agora. Olá a todos, meu nome é José Guerra Rosa. Até poucos dias atrás eu era apenas um trabalhador comum, gerente de uma cafeteria aqui de Joinville. Hoje, por conta de um vídeo que repercutiu muito nas redes sociais, a minha vida está de cabeça para baixo. No sábado passado, dia 10, na véspera de Dia das Mães, entrou na loja um cliente acompanhado de outras pessoas. Uma dessas pessoas questionou o valor do produto, então eu, como gerente, fui chamado pela atendente do caixa para poder verificar o preço do produto na prateleira. A plaquinha do preço estava caída, eu coloquei a plaquinha no lugar, orientei a minha equipe ali e voltei a trabalhar normal. Não falei com esse cliente, não olhei para ele e não destratei ele em momento algum. Algumas horas depois, os donos da loja que eu trabalhava, eles me mandaram uma mensagem perguntando se eu sabia o que tinha acontecido. Falei que não sabia, porque estava muito movimento lá na loja. Falei, não, o que aconteceu? Aí eles falaram que mandaram um link de um vídeo. Aí eles falaram para mim, quando tiver tempo, olha esse link. Então eu cliquei no link para ver o que era. Daí então que eu fui descobrir que se tratava de uma figura pública, o padre Fábio de Mello, como vocês todos já têm visto por aí nas redes sociais. Então, no vídeo ele fala que falou comigo
No vídeo ele disse que eu fui grosso com ele, que eu tenho sido desrespeitoso com ele, que a minha conduta não foi profissional e tudo que vocês já viram, que o vídeo dele repercutiu bastante, passou no país inteiro, até fora do país está passando esse vídeo. A empresa que eu trabalhava, eles decidiram achar o melhor entre si e me mandar embora. Não quiseram sequer ouvir a minha versão. Isso aconteceu no sábado, no domingo foi minha folga. Eu mandei mensagem para a empresa para perguntar se estava acontecendo alguma coisa, como que ia ficar, porque eu sabia que eu não tinha feito aquilo. Eu não desrespeitei ele. A loja é nova, como eu falei para vocês. Eu fui contratado recentemente. Eu não tinha nem um mês de contrato com a loja. Eu estava muito feliz com esse emprego, que eu tinha conseguido um emprego bom, porque eu venho de uma família simples, uma família humilde, e aqui em Joinville, não só aqui em Joinville, mas como no país todo, né, as coisas são bem complicadas. Então, assim, era um trabalho que eu gostava muito, e eu estava começando a minha vida, eu estava muito feliz. Então, as pessoas que me conhecem, né, os clientes que iam lá na loja, que eu recebia todo mundo bem, sempre vai ter, todo lugar tem uma pessoa ou outra que nunca vai estar feliz. Pronto, vocês perceberam por aí, né, o que aconteceu. O padre, com muita influência, os seus seguidores, que seguem fielmente, não quer nem saber o que aconteceu de verdade, ele fez a reclamação, ali pressionaram nas redes, a empresa com medo de perder ali a franquia, demitiu, né, e ele foi demitido, não foi nem assim a empresa chamou ele. A empresa, ele soube pela mídia que já estava demitido, né. Isso é um grande problema, né? Aí vem aquela pergunta: o padre não sabia disso? Que ele tem um poder muito grande, porque ele é um influenciador e qualquer besteira que ele faça. Comprou um bebê reborn, até um bebê reborn. Eu tô em depressão, tudo vira palco para a mídia. E uma coisa dessa não iria virar e chegar ao ponto de deixar o cara ser demitido por causa dessas especulações. Aí saiu o vídeo. O rapaz mostrou o vídeo, que não foi bem como ele falou, que foi bem ao contrário, que na verdade ele não estava no caixa reclamando com a mulher, sim. Algumas pessoas, um rapaz que estava com ele, foi lá, reclamou e conversou com ele. Ele foi lá perto da moça do caixa e falou que não estava certo. E foram lá onde estava o gerente, foi ao preço. O gerente nem deu a bola para eles, veio de normal, falou com a equipe dele, falou: por que está errado? Então esse preço está errado no lugar. Será que tiraram o preço do lugar? Mas o preço é esse. Talvez ele pode ter dito: o preço é esse. Esse é o preço. Quem quiser levar tem que levar nesse preço. E o padre ele mentiu. Foi bem assim que rolou as coisas. Aí quando ele foi exposto, aí ele veio mudando a conversa. Não é bem assim, repara. Aí o vídeo já vem fazer um vídeo resposta. Eu lembrei daquele coisa, mais ou menos. Falou a verdade? Mais ou menos. Mas não, bora lá ver o que ele falou no outro vídeo. Ao invés de ele pedir desculpa e perdão pela palhaçada que foi feita, o que ele fez? Ele quis se vitimizar e usar besteira. No vídeo, cortina de fumaça. É o código do consumidor. Bora ver. Bom dia, minha gente. Primeiramente, quero lamentar que o rapaz que era o gerente da cafeteria onde nós tivemos o problema lá em Joinville foi demitido. Lamento mesmo. Acho que quem erra precisa ter uma segunda oportunidade. Mas também quero dizer, ele tem dito que eu menti sobre o que aconteceu, que eu não tenho nenhuma necessidade de mentir. E já que ele menciona as câmeras de segurança para dizer que não houve desrespeito, ele tem dito que eu nem vi o preço do doce de leite. Foram eles que foram ao caixa fazer o pagamento, eu continuava vendo as coisas ali, estava vendo uns bombons na frente, e aí, quando notaram que o preço era outro, que me chamaram no caixa. Aí eu falei com a mocinha, falei: olha, está havendo uma diferença do preço cobrado para aquele que está anunciado. Ela foi lá, comunicou, e nisso o gerente
começou a querer saber quem foi que pôs o preço errado. Ele começou uma pequena discussão ali com as funcionárias, quando eu acho que naquele momento não era hora de discutir quem pôs o preço errado. Era hora de vir falar com a gente. Não, ele realmente não falou. Ele não trocou nenhuma palavra comigo, nem eu com ele. Ele veio e falou alto, para todo mundo ouvir. O preço é este, quem quiser levar que leve, não posso mudar no meu sistema. Ponto. Foi só isso que aconteceu. O desrespeito a que me referi nos vídeos dos stories que eu fiz no dia foi a lei do direito do consumidor, que é clara. O preço anunciado precisa ser honrado, mesmo que não esteja no sistema. Segundo, o gerente não tinha que ficar discutindo com o funcionário quem pôs aquele preço errado ou não naquela hora. Ele tinha que ter vindo até nós, dirigido-nos a palavra ou pedido desculpa. Sabe, minha gente, eu ainda falei, não há nada que um sorriso no rosto não resolva. Perdoe-nos, o preço está errado. Eu teria levado pelo preço certo sem nenhum problema. Tanto é que eu ia levar. Resumindo, ao invés dele se explicar, ele já foi dizendo que a pessoa errou, que tem a segunda chance, já decretando, vaticinando que o cara tá errado e ele tava certo. E vem com essa hipocrisia. Isso aí é de galera progressista, né? Nada que um sorriso no rosto não resolva. Sim. E porque ele não sorriu lá e resolveu. Cantou em média e distribuiu flores. Cantou John Lennon. Deveria ter feito isso. Porque parece que a Bíblia não funciona. Essa galera nova da religião, né, progressista, toda cantava John Lennon. Dava uns sorrisos. Ou distribuía livros, né? Cantava em média e tava tudo bem. Ah, hipocrisia do Satanás, né? Então, vamos supor, ele criou toda essa questão. Quem começou foi ele. Ele foi nas redes sociais, fez tudo isso, disse o nome da loja, foi ele que disse tudo isso aí. Ninguém tinha falado nada até então. E o cara lá sem saber. Aí deu essa repercussão, depois foram contra ele. Ele conseguiu até fazer um feito de unir esquerda, direita e centro contra ele. E agora, depois de tudo isso, tem outros fatores que não é da minha conta aqui. Esse canal aqui não entra na vida pessoal. Ah, porque tem um rapaz lá que não sei o que. Isso aqui não é. A gente quer saber o seguinte. Por que prega o amor, o perdão e não vive? Tá fazendo o que no altar falando sobre isso? Né? É complicado. Né? Eu até botei aqui um negócio pra ele, né? Vou até ler aqui pra vocês, né? Só pra gente fazer uma gracinha. Quem com doce de leite fere, com ele será ferido. Aí tem, o gerente me tratou mal. Aí o cara, fui demitido por causa do padre. E um leite. Nessa briga, quem paga o preço sou eu. O tal do doce de leite tá ali no meio dessa confusão dos infernos. Aquela questão do orgulho. Na verdade, a gente vê que o padre tá de orgulho ferido. Né? Como ousam, eu sou um líder. Não veio falar comigo, foi discutir com a equipe. Né? Será que ele não é tão católico assim? Que não conhece o padre? Bento que Bento é o frade, frade, na boca do forno, forno. Tudo que seu mestre mandar, faremos todo. E se não fizer, levaremos bolo. Eles querem que o povo seja assim. Ah, tenha santa paciência. Os ateus estão olhando pra isso. Vocês estão dando mau testemunho da poxa com isso. Aí depois da repercussão, o povo querendo uma explicação muito boa dele. Qual é os motivos, causa e razão que estão levando ele a essa maluquice. Aí ele vai usar a desculpa de novo. Não, que eu tava em depressão, eu não saio de casa, que a internet é malvada. Aí ele falou um negócio aqui que eu vou botar o canal, Cristão Também Pensa, lendo o que ele publicou, pra gente finalizar. Então vamos ver qual é a desculpa frajuta que ele deu aqui, né? Nesse post dele, que vou botar na voz do menino aqui, Cristão Também Pensa.
O padre Fábio de Mello desabafa em suas redes sociais. Ele escreve: as pessoas querem odiar, a qualquer custo querem odiar, por qualquer motivo. Elas precisam eleger um foco para a manifestação de seus lados sombrios. Querem extravasar o fel que circula pelas veias, desaguar nos outros as enchentes que naufragam as embarcações de seus sonhos. Quanto maior a insatisfação existencial, maior será a urgência de destruir os outros. É da natureza humana a crueldade, mas as redes sociais estimulam a coragem de dizer o que não se diria pessoalmente. A polarização política está por trás de tudo, sempre esteve, e ninguém está realmente preocupado com a questão que atualmente foi levantada para o estímulo do ódio. Os ataques são orquestrados pelos que não ficaram satisfeitos em não nos ter nos palanques de suas predileções. Eu sempre escolhi em não estar em nenhum deles, por isso sou atacado pelos dois lados. Ninguém viu o meu voto, mas juram que sabem qual é o meu posicionamento político. O ódio virtual se manifesta da pior forma, mentindo, caluniando, blasfemando contra o sagrado de nossas escolhas, achincalhando as pessoas que amamos, nossos familiares e amigos. O principal instrumento do ódio é a palavra, a pior de todas as armas. Ela fere, adoece, pesa, tanto que prostra a alma. Ainda que o post seja uma homenagem à minha mãe, lá estão os comentários desqualificando a minha vida, ferindo a minha honra, atentando contra a minha verdade. É tão desproporcional a medida que se estabelece entre o que realmente aconteceu e o ataque, que nós chegamos à conclusão de que as pessoas não querem a verdade, elas só querem a versão que melhor se adapta à sua necessidade de odiar, e odeiam, e estimulam que outros odeiem também. Não sei como você tem sobrevivido às novas versões de guerras. Eu estou a um passo de desistir. Proteja-se, em proporções diferentes, é claro, mas você está sob a mira da mais assertiva armadilha que o diabo criou, o mundo virtual. Depois dessa hipocrisia, essa palhaçada que ele publicou, todo mundo já percebeu que ele tá falando dele próprio. O mundo virtual é um mundo satânico, diabólico. E por que ele está no mundo virtual? Porque ele ganha do mundo virtual. Ele poderia muito bem chegar lá e desativar todas as redes sociais dele. Mas não, porque é uma vaidade. Ele precisa ser idolatrado. Como é que ele vai sobreviver sem essa idolatria? Diz que as pessoas estão agindo de maneira desproporcional do que realmente aconteceu. Não. Você fez um cara amargar sem perspectiva de quando vai arrumar um emprego. E se arrumar vai ser ali no cabresto, porque vão jogar na cara dele a vida toda. Que ele foi demitido por causa disso. Não é desproporcional, não. É diretamente proporcional. Vamos usar matemática para falar sobre isso. Diz que é por causa da polarização. Não, meu querido, não é polarização. Você está fazendo até um efeito. Você conseguiu colocar centro, direita e esquerda, todos contra você. Porque você fez uma coisa com um rapaz que não tinha nada a ver com política. E quanto à questão de que você diz que não tem lado, não precisa você dizer. Todo mundo sabe que você é progressista. Acorda pra vida. Acorda pra vida. Você já percebeu do mal que está fazendo para os outros? Agora, voltando a falar. Meu problema não é com o padre Fábio, que teve também Paulo Júnior, que é pastor, e outras questões. O que, na verdade, a nossa questão desse vídeo é o seguinte. Vem cá, vai pregar o amor às coisas e vai fazer o contrário? Vai ficar na hipocrisia? A gente precisa falar sobre isso. Essa que é a questão. É isso que está em foco. Vocês estão entendendo? E o perdão, como fica? Fala do perdão, mas não perdoa. Manda dar outra face, mas a pessoa não dá. Só serve para as ovelhas, por líderes isso não serve. Né? Ele criou aquela questão, né? Que o pastor Flávio Amaral falou. Vou até postar aqui para vocês verem. O Flávio Amaral falou a coisa mais certa para ele. Pastor Flávio Amaral comenta após publicação do padre Fábio de Mello. Existe um ditado que lhe cabe muito bem na vida de Fábio de Mello. Quem planta vento, colhe tempestade. Pronto.
Resumiu tudo. Pra mim já acabou isso aí. Resumiu tudo. Quem planta vento, colhe tempestade. Ele chegou na internet e criou esse escarcéu. Ele imaginou que o povo ia só bajular ele, tudo que o senhor quiser e acabou? Não. Ele na verdade perdeu o controle das coisas. Ele descobriu agora que tem um poder tão grande e que se ele fazer uma coisa, a lei da ação tem uma reação e a reação também vai ser grande. Foi isso que aconteceu, né? Agora, a questão de como o Felipe Campos falou aqui. Quando é que ele vai pedir perdão, desculpa a pessoa e vai corrigir esse problema? Bora ver aqui o que o Felipe Campos vai falar, uma realidade. Quem não quer se calar. Então, quando o padre ele toma essa atitude e ele vai para as redes sociais e simplesmente faz uma decapitação completamente virtual com o rapaz ao ponto dele ter sido demitido. Mas a questão é, quando o padre Fábio vai inclusive para as redes sociais e pedir desculpa pelo episódio, é isso que a gente precisa entender. Quando é que o padre Fábio vai pegar o telefone, ligar inclusive para a loja Havana, aonde aconteceu tudo, ou seja, conversando com o dono da franquia, seja lá quem for, e pedir para que realmente recontratem esse rapaz? Quando que o padre Fábio vai pegar um telefone e pedir pelo network que ele tem inclusive, e pedir um emprego para esse rapaz também, para o Jair, que era o gerente da loja? É isso que nós precisamos entender e por isso que nós estamos aqui, para tentar justamente querer e tentar entender até que ponto vai tudo isso. Porque, volto a frisar, padre, o seu alcance é muito grande. Você faz uma tatuagem, pronto, viraliza. Você faz não sei o que, viraliza. Você põe isso, viraliza. Você fala de depressão, viraliza. Você fala de não sei mais o que, tudo viraliza. Então é óbvio que se aconteceu o que aconteceu com o próprio Jair, você foi o culpado, padre. Porque, volto a frisar, você é um padre, você prega o que? A paz, você prega justamente tudo aquilo que vem de contra esse episódio, né? Que é justamente o escárnio, né? O escárnio digital, a decapitação, alguém perdeu o emprego e o rapaz teve que perder o emprego e agora ele vai deixar de estudar, inclusive. Vai deixar a faculdade, por quê? Porque ele não tem como pagar a faculdade, já que ele usava do salário dele também para poder estudar. Então, e olha, preste atenção, né? Nós mostramos o vídeo aqui no momento em que o padre chega acompanhado, inclusive, na loja. O rapaz não se dirige a ele em nenhum momento, mas em nenhum momento. Ele só vai lá e troca o preço porque o preço estava errado. E aí o que acontece? O próprio Feltrin entrou em contato com a loja e um funcionário falou que nada disso aconteceu. Olha aí o momento que o padre Fábio, ele está na... Não vamos delongar muito, mas essa questão. Quando é que você vai arrumar bagunça? Hein? Essa que é a questão. Então é isso aí. Mas... conclusão aqui do canal. Adelmo Souza. A gente não tem nada contra a favor padre nem pastor a ninguém. A gente só quer demonstrar o seguinte. Que nós hoje estamos diante de uma tão grande número de testemunha que está apontando os dedos para as nossas denominações. E nós como membros, a gente quer saber dos nossos líderes. Espera aí, só vale pra gente, pra vocês não vale? É tudo mentira então que vocês pregam? Né? A gente chega aqui no livro de Mateus. Aqui, ó, rapidinho, Mateus 6, versículo 12. Perdoai as nossas ofensas, como também perdoamos aqueles que nos ofendem. No versículo 14 e 15. Se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas, se não perdoar uns aos outros, o Pai Celestial também não perdoará as transgressões. Lembrando que todos nós pecamos, inclusive o Padre. Perdoar é essencial. Jesus sempre enfatizou isso. O perdão é uma demonstração de amor e graça. Perdoar reflete o amor e a graça que recebemos de Deus. O perdão é um ato que nos liberta. Perdoar liberta tanto o perdoado quanto ao perdoador. Entendeu? Perdão não significa concordar.
ou justificar o erro de alguém. Mas é você se libertar disso. É por isso que você está em depressão novamente. E é isso aí. Vamos ficando por aqui. Eu espero que isso se resolva da melhor maneira possível, né? E volta aquela velha questão. Como eu falei, o foco aqui não é o padre, né? O foco aqui é outro. E é justamente esse aqui que eu vou colocar aqui para você. E o perdão? Como fica? Hein? Se por causa de um doce isso aconteceu, imagine coisa mais séria. E o perdão como fica? O estranho caso do padre Fábio de Mello é perdoando o que se é perdoado. Vamos ficando por aqui. Tchau. Fui.